Olá, seja muito bem-vindo à nossa live. Eu sou o Dr. Alexandre Bueno e eu ajudo autores a escrever e publicar livros de forma profissional sem depender de editora. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que trava muita gente antes mesmo da primeira palavra. São os medos e as inseguranças que impedem você de escrever o seu primeiro livro. Então, se você já teve aquela sensação de, eu gostaria muito de escrever um livro, mas eu não sei por onde começar, ou será que se eu escrever, alguém vai ler? Essa live é para você, tá? A gente vai tratar dessas inseguranças e como que elas afetam a sua mente na hora de criar o seu livro, né? E vamos desbloquear isso também ao longo da nossa conversa de hoje. E eu já te peço para ficar comigo até o final, porque eu vou mostrar como vencer esses bloqueios, vou te trazer clareza, direção e segurança. E aproveita e manda esta live para os seus amigos, suas amigas que querem também escrever um livro. Se você está me vendo no YouTube, já deixa aí o seu like e se inscreve no meu canal. Isso ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue a quem precisa dele. Ajuda a fazer com que mais pessoas consigam realizar o sonho de escrever os seus livros. Se você está me vendo no Instagram, já começa a me seguir se não estiver seguindo ainda. E para todo mundo, deixe seu comentário aqui me dizendo qual é o tema do seu livro, qual é o tema que você carrega no seu coração que você gostaria de colocar em palavras na forma de livro. Eu quero saber. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler cada um, eu vou responder cada um com maior carinho. Então vamos adiante, vamos aqui para a parte do nosso conteúdo, então, porque a gente já tem aqui muita coisa importante para olhar. São os 5 maiores medos que eu separei aqui para você que está sofrendo com esse problema de ter insegurança, de não saber por onde começar, não saber como fazer. E o primeiro medo, aquele que eu coloquei aqui como número 1, é aquele que diz assim: e se eu não for bom o suficiente? É um medo de julgamento, é uma sensação de não ser autoridade o suficiente. E assim, vou ser bem honesto com você, ninguém começa com a obra-prima pronta. Você começa de onde está, com o conteúdo que você tem, com as informações que você tem, e faz o seu melhor a partir disso. Tá? Então, pensa em todas as outras coisas que você fez na vida. A primeira vez nem sempre é a melhor. O primeiro emprego que a gente arruma no início da vida profissional nem sempre é o melhor, não é aquele com o qual a gente vai ficar o resto da vida. O primeiro namoro nem sempre é o melhor. A primeira experiência na escola, quando você inicia seus estudos também. Então, por que o livro que você vai escrever pela primeira vez tem esse peso todo? Por que ele precisa ser o melhor? Tá? Então, já vamos tirar isso da sua cabeça. O primeiro é só o primeiro. É aquele que abre as portas para o que vem depois. Então, esse medo acaba assustando muita gente, porque escrever um livro, para muitas pessoas, acaba sendo um fechamento de um ciclo. Então, a gente geralmente resolve escrever um livro quando você já tem uma carreira que já está bem definida, quando você já tem uma história, já tem uma trajetória, mas o que está bem estabelecido é a sua carreira, é a sua história, a sua trajetória. A sua vida como escritor, se você nunca escreveu antes, está só começando, então você tem que respeitar o seu início de uma nova jornada. Você está se transformando em uma nova pessoa, e essa nova pessoa é uma pessoa que escreve livros e que está começando agora, e ela precisa ser compreendida como tal. Uma pessoa que realmente está começando na jornada de escritor. E está tudo bem. Beleza? Então não tem por que se preocupar, querer exigir de você algo que você está começando a construir. É claro que você vai dar o seu melhor. Você já tem aí uma história, já tem toda uma vivência. Você não está começando exatamente do zero. Mas não dá para exigir de você. E não dá para que você não deve exigir de si mesmo uma perfeição que nem escritores muito experientes têm. Então esse primeiro medo, e se eu não for bom o suficiente, pode tirar do seu caminho. Você já é bom o suficiente naquilo que você faz, e isso vai se refletir na sua escrita. Você vai fazer o melhor que você pode fazer com as condições que você tem. E uma coisa que você pode fazer, que vai te dar mais segurança, é receber ajuda. E para receber ajuda, a gente precisa se permitir receber ajuda.
Então, eu tenho, por exemplo, uma mentoria em que eu acompanho escritores que já têm uma história profissional, uma história acadêmica, mas que não têm essa experiência na escrita ainda, e eu acompanho essas pessoas na jornada da escrita dos seus livros. Então, é algo que faz muita diferença e ajuda a tirar um pouco do peso das suas costas. Você já consegue ter aí uma visão mais clara do que está fazendo, do que está acontecendo com você dentro dessa jornada nova, que é a jornada da escrita do seu livro. Esse final de semana eu fiquei com dor de garganta e agora que eu tô melhorando, mas eu não poderia deixar de fazer essa live aqui, porque esses erros realmente travam muita gente. A gente vai entrar agora no medo número 2. Qual é o medo número 2? Eu sintetizei ele numa frase. E se ninguém quiser ler o meu livro? É o medo de rejeição. É aquele medo que a gente tem de escrever alguma coisa irrelevante. Então, pense comigo. O mundo está cheio de pessoas que precisam da sua experiência contada do seu jeito. Assim como eu, que sou professor de português, de inglês já há mais de 20 anos, existem milhares, centenas de milhares de outros professores. E todos eles têm o seu espaço. A mesma coisa no caso da minha mentoria aqui de escrita, tem outras pessoas que fazem um trabalho parecido. E imagina se eu fosse desistir de fazer porque já existem outras pessoas fazendo. Né? O que é que seria do mundo se todos nós fôssemos desistir de fazer alguma coisa porque tem outras pessoas fazendo? Então, ninguém faria nada, teria um dominando em cada lugar, e a gente sabe que quando a gente trata de conhecimento, de escrita, de linguagem, a gente está tratando de seres humanos, e seres humanos trabalham sempre na esfera do relacionamento. E só você tem o relacionamento que você tem com as coisas que você viveu, com os aprendizados que você teve, e com as pessoas para quem você vai contar a sua experiência. Então a gente pode ler um livro sobre o mesmo assunto escrito por várias pessoas e cada um vai ter uma contribuição diferente, tá? Então já tira esse medo da sua cabeça, né? E o seu conhecimento é relevante do jeito que ele é, porque ele é seu, foi você que construiu do seu jeito, é você que realmente tem essa vivência do jeito que você tem, e só você consegue falar as coisas que você sabe do jeito que você fala, tá? Então, cada um tem uma necessidade especial, cada um tem um jeito especial de falar, tá? Boa noite a todo mundo que tá aqui. Olha só, Irene, Valmir, José Leopoldo, me acompanham aqui no YouTube. Pessoal do Instagram aqui também. Fernando, Milena, Neuza, Samuel. Gente, muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado pela presença, pela participação. E já deixa aí nos comentários qual é o tema do seu livro. Eu quero ler, eu quero saber. Tá? Terminando aqui, eu vou olhar, vou comentar aí sobre os temas de vocês. E é uma alegria poder estar aqui conversando com vocês um pouquinho. Oi, Terezinha, boa noite. Uma alegria imensa para mim poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência como escritor, como professor, como mentor, com vocês que querem aí também entrar na jornada do primeiro livro. E olha só, vamos entrar agora no medo de número 3. Medo de número 3. A frase que sintetiza esse medo é: eu não sei por onde começar. Eu não sei por onde começar. Esse medo aparece ali quando você tem uma folha em branco, sabe o documento em branco? Lá no Word, no Google Docs, você tem ali um documento em branco e aí você trava. É aquele medo da desorganização das ideias, é aquele medo do tenho tanto para dizer, mas não sei por onde começar, não sei como fazer. E esse medo pega muita gente, esse medo costumava me pegar também no passado, na época, quando eu estava iniciando minha jornada como escritor e entrando no mundo das letras de uma maneira mais séria, e ele é, para mim, um dos piores. É aquele que paralisa a gente. É aquele que faz você ficar 30, 40 minutos olhando ali para a folha em branco e não coloca nada. Ou então, pior ainda, você escreve um pouquinho, apaga. Escreve, apaga. Escreve, apaga. Se você já viveu isso,
Escreve aqui, folha em branco aí nos comentários, só para eu ver quantas pessoas já viveram isso. Gente, é terrível. Medo da folha em branco. Acontece? Claro que acontece. Acontece com todo mundo. Acontece nas melhores famílias, com os melhores escritores. Como que nós podemos quebrar o medo da folha em branco? Aqui que está a grande virada. Eu vou fazer para você 3 perguntas. Anota aí no seu caderninho, no seu bloco de notas, porque essas 3 perguntas vão neutralizar o seu medo da folha em branco. Pergunta número 1. Qual é a principal mensagem do seu livro? Anotou? Qual é a principal mensagem do seu livro? Porque se você resolveu escrever um livro, você tem alguma coisa que você quer passar adiante. Você tem uma mensagem que você quer transmitir, quer entregar para as pessoas. Qual é a principal mensagem? Escreva em uma linha a sua principal mensagem. Algo assim, simples e direto, algo que vai realmente deixar claro. Porque a gente tem medo da folha em branco, porque o que nós queremos escrever não está claro nem para nós, como escritores. Tá? Então é aí que o medo da folha em branco aparece. É aí que ele realmente se torna um problema. Tá? Então, qual é a principal mensagem do seu livro? Anotou? Pergunta número 2. 2 de 3. Quem precisa ouvir isso? Ou seja, para quem eu estou escrevendo? Quem é o leitor ideal? Quem é a pessoa a quem eu estou me dirigindo quando eu estou escrevendo? Tá? Quem é essa pessoa e por que ela tem que ouvir? Né? E assim, qual que é o negócio aqui para dentro da sua... para soltar a sua escrita? Quem é a pessoa que precisa ler o que você está dizendo ali? Então isso tudo vai fazer muita diferença. Quando você pensa no leitor, você pensa nas características dele, e eu vou encorajar você a olhar de maneira bem direta. Você pode até dar um nome para esse leitor especial, essa pessoa em quem você está pensando quando você escreve. Onde ele vive, qual é o trabalho que ele faz, quantos anos tem, se é homem, se é mulher, né, qual é o gênero, qual é a forma com que essa pessoa se identifica. Tudo isso importa, porque a partir desses elementos você vai escolher a linguagem, você vai escolher o ordenamento ideal que as ideias devem ter para poder chegar a essa pessoa de maneira adequada. Tá? Então, tudo isso importa. E a pergunta de número 3. Que transformação você quer gerar com essa leitura? Você tem a mensagem, você tem a pessoa e agora a transformação. Qual é o seu propósito? Você quer que, ao final da leitura, o seu leitor seja capaz de... Então, você quer ensinar alguma coisa? Você quer compartilhar a sua história como uma forma de inspiração? Pode ser também. Tá? Então, é algo possível. Eu recebi uma pergunta aqui no YouTube. Eu tô salvando as perguntas aqui para responder tudo no final. Tá? Eu vou seguir o meu planejamento aqui de explorar os 5 maiores medos. A gente acabou de falar do medo 3, e aí eu vou abrir para as perguntas no final. Se quiserem mandar as perguntas no YouTube ou no Instagram, eu tô acompanhando aqui. Eu sei que às vezes quando a gente tá na jornada, tem coisas que nos afligem, que ficam ali na nossa cabeça, e é interessante conversar com alguém que já passou pela jornada, alguém que já tem experiência, então estou à disposição. Podem mandar suas perguntas no YouTube e no Instagram, tá? Então vai ser muito bom falar com você. Tem uma pergunta da Rebeca aqui. Rebeca, já tá anotado, daqui a pouquinho eu já respondo, viu? Então vamos lá. Medo número 5. Não tenho tempo para escrever um livro. É um pensamento que atravessa a mente de muitas pessoas. É um pensamento que muitas vezes destrói o sonho de escrever. A sensação que você tem quando você pensa sobre o projeto de escrever o seu livro é que escrever um livro vai levar longas horas, vai tomar meses, vai tomar anos da sua vida. E quando você pensa, e toda vez que você pensa nisso, você já corre da missão, corre do trabalho, sai de perto do computador, deixa suas ideias e suas anotações de lado. Tá? É um medo que pode ser destruidor de sonhos, destruidor de novos escritores. E como que você resolve isso? Mas demora mesmo? É rápido? Como que é? Qual que é a realidade disso? Vou jogar bem limpo com vocês.
Nós estamos em 2025. Se você não vive em uma caverna ou em uma ilha deserta sem acesso à internet, você já deve ter ouvido falar de uma coisinha chamada inteligência artificial. E existem pessoas que usam inteligência artificial para fazer coisa mal feita. Sim, existem pessoas que criam livros sem pé nem cabeça, de qualquer jeito, usando inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas profissionais da escrita que já faziam isso muito antes de aparecer a inteligência artificial, né, como eu, que abraçaram essa ferramenta e adaptaram o uso dela para escrita de forma ética e de forma profissional. E assim, não estou puxando só a sardinha para o meu lado, de certa forma acabo puxando também, porque eu tenho contato com pessoas como o meu orientador, né, que é o professor que orientou o meu doutorado, por exemplo, ele tem mais de 70 anos e usa inteligência artificial para poder ajudar ele a escrever alguns detalhes, exercícios para as aulas, exercício para material didático. Ele vai agora lançar uma nova gramática da língua portuguesa, baseada em linguística cognitiva, e ele usou para criar exercícios de forma mais rápida. Então, é uma ferramenta, como qualquer outra. O dia que as pessoas pararam de usar a máquina de escrever, começaram a escrever no computador, teve gente que torceu o nariz, teve gente que achou ruim, mas quem enxergou ali uma oportunidade, tirou proveito disso e, como nós, tiramos até hoje, e chega uma hora que o mundo ele passa a se ajustar dentro da nova realidade e a gente tem que conviver com ela. Então, o que eu fiz? Eu incorporei a inteligência artificial no processo de escrita e revisão de textos para poder ganhar tempo. Depois que ela está aí, não dá para não usar. Seria tolice a gente não usar uma ferramenta que está disponível já na nossa mão. Né? Então, não tem condições de não usar. Então, mas onde é que está o pulo do gato aí? É saber como usar. Tá? Então, eu fiz cursos aqui no Brasil, fiz alguns cursos no exterior para poder entender o funcionamento. Né? Eu tenho a sorte, tive o privilégio de ter pais que me colocaram para estudar inglês quando eu era criança, ainda adolescente. Então, saber inglês me abriu esse mundo, então eu consegui ir lá nas fontes fora do Brasil aprender como é que isso funciona. Né? Hoje a gente não precisa nem viajar, dá para fazer tudo pela internet. E eu fiz isso. Fui aos grandes pesquisadores de inteligência artificial e aprendi com eles como que se usa, né, de maneira adequada, de maneira eficaz e, acima de tudo, ética e profissional. Tá? Então essa é uma forma de acelerar o seu processo. E de maneira bem prática, o seu primeiro livro não precisa ser grande. Ele vai ter entre 90 e 100 páginas. Se você pensar em um livro de 90 páginas, você vai precisar escrever uma página por dia durante 90 dias. São 3 meses. 3 meses para colocar um livro de pé. E eu não estou falando de um livrinho leve e assim, sem peso de conteúdo. Estou falando de um livro bom, de um livro bem feito, de um livro que cumpra a sua missão de tocar a vida do leitor. Tá? Então, um livro entre 90 e 100 páginas, porque na hora que você diagramar, quando a gente jogar dentro do sistema da Amazon, ele vai crescer um pouquinho, vai ter algo aí entre 100 e 120 páginas. Tá bom, tá bacana. E isso atende também à realidade das pessoas de hoje. Perdão. Que tem um período de atenção cada vez menor. Então, se nós conseguirmos colocar as nossas ideias de uma maneira que seja palatável, que seja gostosa de digerir, a gente tem uma maior chance de que o livro seja lido até o final e que a nossa mensagem seja entregue do jeito que ela merece. Tá? Então, trabalhando 1 hora por dia, por 90 dias, o seu livro está pronto. E quando você tem o planejamento, que é a parte que é o coração do meu treinamento que eu faço com os autores, a gente gasta mais energia no planejamento do que na condução da escrita do livro em si. Então, quando a gente organiza o planejamento muito bem, com meia hora de escrita você consegue resolver boa parte. Você escreve muito mais de uma página, tá? Então, funciona assim. Então, a dica é transformar o projeto do livro em pequenos blocos de escrita e trabalhar em cima do roteiro. Depois que a gente montou o planejamento, você não fica inventando moda e querendo criar, mudar,
alterar coisas. Segue o roteiro. Por isso eu digo, coloque bastante tempo, bastante energia lá no planejamento. Organizar o planejamento é o que vai realmente fazer toda a diferença. É isso que realmente traz muito, muito, muito benefício. Então, né, eu tô vendo o pessoal aqui no YouTube comentar, que bacana. Muita gente aqui comentando, a Irene, o Ítalo, estão organizando seus livros, olha que joia. Muito bom falar com vocês, viu? Uma honra, um prazer. E agora eu vou entrar no último medo que eu separei pra gente comentar e conversar e destruir aqui hoje. É o medo número 5. Ele aparece com essa frase: já tentei antes e travei no meio. Quem aí já teve essa sensação? Ou essa experiência, pior ainda, já tentou antes e travou no meio? Acontece nas melhores famílias. Acontece mesmo, é ruim, é triste, mas tem solução, tem como ajustar isso. Então, essas experiências frustradas geram bloqueio emocional. Né? A gente tem experiências que nós fazemos de diversas áreas da nossa vida que, quando dão errado, elas realmente geram uma sensação ruim, geram um trauma, geram uma falta de vontade de repetir. Você não quer fazer de novo porque já deu errado antes. Como que você reverte isso? A reversão é o seguinte, pelo seguinte caminho. Primeiro de tudo é entender que você não travou por falta de talento. Não foi porque você era incompetente que você travou. Muitas vezes a gente trava, a gente não vai bem porque não se organiza direito, porque não planeja direito, porque falta estrutura, porque falta acompanhamento. E escrever um livro, eu preciso ser honesto, não é uma tarefa fácil. Não é todo mundo que vai escrever um livro. Você provavelmente vive aí dentro da sua família, você provavelmente vai ser o primeiro escritor da família, ou a primeira escritora. Tá? Então, são raros os casos, ainda mais aqui no Brasil, de pessoas que têm mais um escritor dentro da mesma casa, com quem você possa conversar, com quem você possa trocar experiências. Então, esse tipo de tarefa é essencialmente solitária. Escrever um livro é uma tarefa solitária. Mas uma das formas também de você superar esse tipo de problema é se juntar a pessoas que estão vivendo a mesma jornada, que estão passando pelo mesmo caminho. Tá? Então existem grupos na internet, como a minha própria comunidade, né? Que você tem contato com outros escritores, você pode conversar, você pode ter acesso a alguém que já viveu aquilo e ter esse acompanhamento que falta. Porque muitas vezes a gente trava porque tá fazendo pela primeira vez, tá descobrindo tudo, tá trocando o pneu do carro com o carro em movimento, e isso gera realmente uma sensação de insegurança, uma sensação de solidão. E quando você tá vivendo aquilo e por alguma razão você trava, você vai realmente se sentir um fracasso. Não dá para ser diferente. Tá? Então são esses os 5 medos. Esse é o medo número 5. E a gente desbloqueia esse medo chegando perto de pessoas que estão na mesma jornada, estando próximo a uma pessoa ou mais pessoas que têm mais experiência para poder te mostrar o caminho. Porque realmente não é fácil, não é óbvio, não é tão simples assim, tá? Não é algo que você consegue ajustar tudo de uma vez, aprender e fazer, né? Então, você consegue, com acompanhamento, superar tudo isso. Aqui estão chegando mais perguntas, ó, tem a pergunta do Valmir, já vou responder, viu, Valmir? Então, vou fazer aqui uma rápida passagem pelos 5 medos. Então, para quem chegou agora, o medo número 1 que eu comentei foi: e se eu não for bom o suficiente? Como que você quebra isso? Entendendo que o seu primeiro livro não é necessariamente o seu melhor. Ele é o livro que estreia a sua vida, ele abre a sua vida como autor, como escritor. Tá? Mas aí você vai fazer outros. É raro, raro, raro o caso de quem escreve só um livro. E muita gente deixa de escrever porque acha que o primeiro tem que ser lindo, maravilhoso, perfeito. O livro da minha vida, vou colocar todo o meu conhecimento, toda a minha história nesse livro.
e é um livro que nunca sai, é um livro que nunca fica pronto, porque não existe perfeição. Existe qualidade minimamente boa e profissional para que você publique. E aí você abre a sua jornada de escritor, sua jornada de escritora e começa a fazer outros livros. Então, uma das coisas que eu oriento bastante os escritores que trabalham comigo é justamente no fatiamento do que deve ficar dentro e do que deve ficar de fora do primeiro livro. O primeiro livro, ele é importantíssimo na sua vida porque ele vai abrir para você uma nova fase de experiências. E assim, eu estou dizendo das experiências como escritor, mas aqui também a gente inaugura uma fase de experiências como referência. Você vai passar a ser referência na sua área, as pessoas vão te perguntar coisas, outros profissionais vão te procurar em busca de conhecimento. Você também vai ter aqui também convites para dar palestras, convite para dar entrevista. Então começa realmente uma nova vida. É uma vida muito divertida, muito gratificante. O medo número 2 é, e se ninguém quiser ler o meu livro? A reversão é, você é único, só você viu o mundo do jeito que você viu, só você fala sobre o que você conhece do jeito que você fala. Então, não tenha esse medo. Sua contribuição é única, é especial e ela tem valor e as pessoas vão ler sim. O próximo medo, o medo número 3 é, eu não sei por onde começar, e aí eu coloquei 3 perguntas que eu pedi até para anotar no seu caderno. Qual é a principal mensagem do seu livro? Quem precisa ouvir isso? E que transformação você quer gerar nessa pessoa com a leitura? Tá? Organizou isso, você já vai saber por onde começar. A partir daí que a gente faz o sumário do livro, que é a lista de capítulos, né? Tudo que deve estar dentro do livro. O medo de número 4, que eu comentei, foi não tenho tempo para escrever um livro. Como que a gente resolve esse medo? Lembrando que estamos em 2025, temos inteligência artificial, temos processadores de texto, né? Um Word, um Google Docs, funcionam muito bem, já nos ajudam com a organização do texto e com a questão da correção gramatical e ortográfica, que já aparece na hora, a palavra fica sublinhada, você sabe que tem alguma coisa errada ali, tá? Então não vai dar problema. E trabalhando cerca de 1 hora por dia, por 90 dias, você tem pelo menos 90 páginas escritas. No pior cenário, eu estou jogando aqui no pior cenário, geralmente você vai além, ou você termina antes disso, ou você, nos 90 dias, tem mais de 100 páginas. Mas um livro bom, um livro bacana para começar como seu primeiro livro, vai ter entre 90 e 100 páginas, 120 no máximo. É legal não passar muito disso para que você realmente faça uma jornada saborosa no caminho da publicação do seu primeiro livro. E o medo 5 que eu comentei é aquele que diz assim, já tentei antes e travei no meio. Travou porque você não tinha acompanhamento, não tinha estrutura, não sabia muito bem o que estava fazendo. E acontece mesmo, não tem problema. E como que a gente resolve isso? Buscando acompanhamento, buscando estar perto de pessoas que estão fazendo o mesmo e buscando esse apoio de pessoas, seja aí perto de você, seja longe pela internet. A internet nos aproxima. Nós não estamos longe fisicamente, mas estamos mais próximos do que nunca aqui. Então eu tenho aqui várias pessoas juntas aqui nessa jornada. Perdão, gente. Ai, a gripezinha tá passando. E eu tô com esse pessoal todo aqui acompanhando e tem muitos escritores. Quanto mais a gente conversa, mais a gente vê que tem pessoas que sonham em escrever seus livros e esse sonho está cada vez mais próximo de se tornar realidade, tá? Eu tenho acompanhado muita gente e eu tenho visto isso se tornar realidade com cada vez mais frequência e é muito gratificante para mim poder participar disso. Tá, então, por que esses medos agora, né? Só uma reflexão para a gente encaminhar para o nosso fechamento aqui. Por que esses medos levam à procrastinação? Porque o cérebro evita risco e rejeição. É humano, é da nossa natureza cognitiva correr de problema, correr de rejeição, sair de perto de qualquer tipo de incômodo, tá? Então, procrastinar é se proteger de uma dor de forma antecipada. Só que assim,
Eu tô falando aqui do cérebro reptiliano, daquela parte mais fundamental, mais animal do nosso cérebro, que é fugir de perigo, fugir de desconforto. E quando você vai escrever um livro, você na verdade não está correndo um perigo exatamente. Pode ser um desconforto, é um trabalho que você vai fazer, mas quando a gente olha pela perspectiva da contribuição que a gente vai dar, da realização do sonho que a gente vai ter, isso muda de figura e você consegue superar esses medos também. Também há o risco da espera eterna. Tá? Se você procrastina, você fica pensando, eu vou começar quando eu tiver mais tempo, eu vou começar quando eu tiver mais clareza, mais confiança. Esse dia não chega. Então, a gente tem que marcar data para as coisas acontecerem. Se você não marca o dia, ele não chega. É igual quando você pensa só, tenho certeza que você conhece algum casal que está namorando há mais de 10 anos e não casou ainda. Se você é essa pessoa, não me leve a mal, mas eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu marquei meu casamento, eu namorei 2 anos e aí eu fiquei noivo, né? Namorei 1 ano, fiquei noivo por 1 ano e eu lembro que eu marquei o casamento para dezembro. A minha esposa estava doida para casar logo. Ela queria mudar aqui para minha cidade, onde a gente vive hoje, começar a trabalhar e tudo, né? Já para ficar com o trabalho que ela ia ter depois. E assim, ela marcou o dia do casamento, porque por mim eu ficaria ali namorando, namorando. Depois a gente vê isso aí. E ela marcou a data e marcou, chega, não tem jeito. E a gente casou. Casamos em 2007, fizemos 18 anos de casados agora, dia 21 de abril. E assim, se você não marca, não acontece, tá? Então uma das primeiras coisas que eu faço com quem eu acompanho é marcar o dia para entregar o livro pronto. E se você não marca esse dia, ele nunca acontece. Então a gente tem que marcar o dia para começar e tem que marcar o dia para acabar. Senão a coisa não sai do mundo das ideias. E com tudo é assim, não é? Quando você entra numa faculdade, você já entra sabendo o ano da formatura. Perdão. Quando você começa o ano, você já sabe que no início do ano vai chegar IPTU e IPVA para pagar, você sabe que tem material escolar, você sabe que ali em maio tem o prazo para declarar o seu imposto de renda. Os dias estão marcados, as coisas acontecem. Se não marca, não acontece. Tá? E a parte final aqui, né, a ideia final sobre essa questão dos problemas e dos medos é que a clareza vem com o movimento, não com a espera. Então coloque-se em movimento. Quer escrever? Quer se tornar um autor de um livro em 2025? Semana que vem, dia 12, uma segunda-feira, próxima segunda-feira, 7h30, eu vou fazer o evento, o Código Bestseller, e eu vou ensinar o passo a passo para você começar, de graça, aqui pelo YouTube, né? Esse não vai ser pelo Instagram, vai ser pelo YouTube mesmo. E assista, anote, pega essas informações, pega as ferramentas, faz o download das ferramentas, dos arquivos que eu vou mandar lá, e já começa. Marca o dia de começar. Se você puder já entrar na mentoria, já entra, que a gente marca o dia de acabar. E aí você realmente vai mudar de vida, vai se tornar uma pessoa que vai poder bater no peito e falar: eu sou autor de um livro, eu sou autora de um livro. E isso é transformador. Tá? E o primeiro passo para você virar o jogo é realmente parar de olhar o seu livro como um sonho distante, enxergá-lo como um projeto possível, estruturado, e entender que você não precisa ter tudo resolvido, você precisa começar e ter direção, tá? Tenha pessoas na mesma jornada com você que vão te ajudar, vão te acompanhar. E é isso, tá? Então, na mentoria Missão Bestseller, né, que é o nome do meu método, eu entrego esse mapa completo e esse acompanhamento. A gente vai se ver toda semana. Eu vou puxar sua orelha se você começar a enrolar, mas assim, de uma maneira, obviamente, muito positiva. Mas é importante ter esse compromisso. A gente precisa marcar a data e fazer acontecer. E em 90 dias a gente faz acontecer. Tá? Então foram esses os pontos aqui que eu queria comentar com vocês hoje, que eu queria trazer à luz para a gente ver. E eu vou olhar agora as perguntas que me apareceram aqui, que o pessoal colocou, né, no Instagram, no YouTube. E olha só. Aqui eu vou começar com a pergunta. A primeira pergunta foi a da Rebeca. A Rebeca perguntou o seguinte: é errado escrever no Canva? Rebeca,
Não, a resposta certa é: não existe certo e errado, existe o que funciona para você. Para mim, escrever no Canva não é bom. E eu te explico por quê. Porque quando você escreve no Canva, o Canva é uma ferramenta preocupada com o design, com a parte visual, não com a organização textual. Então, alguns elementos, como por exemplo, correção ortográfica, ele até faz, mas é melhor usar uma ferramenta de edição de texto. O que é que eu recomendo? Eu tenho recomendado o Microsoft Word, que é o clássico Word da turma mais antiga aí. Vocês conheceram o Windows 95, o Windows 3.1 e o Word já estava lá, né? Então ele é um clássico, funciona super bem até hoje. E eu gosto muito, tenho usado com muita frequência também o Google Docs. O Google Docs, inclusive, é a ferramenta oficial que eu uso na mentoria, porque a gente pode compartilhar o texto, deixar comentários para as pessoas, tá? Então, o Canva a gente pode usar na parte da diagramação, que é a organização das páginas, exatamente como elas devem ser impressas. O Canva funciona bem. Para fazer capa de livro, ele é fantástico, mas para escrever, eu não gosto muito não, viu, Rebeca? Mas se funciona para você, manda ver. Segue o seu trabalho no Canva aí. Tô lendo aqui no outro monitor as outras perguntas. Então vamos lá. O Ítalo disse... A Irene disse que escreve faz uns 20 anos, agora tá editando um livro. O negócio demora mesmo. Se você não marca data para fazer, Irene, o negócio não acontece. O Ítalo disse que está organizando as ideias para escrever ficção científica, fantasia, sobre uma jornada galáctica de autoconhecimento. Maravilha, Ítalo, muito bom. E aqui, o Valmir quer comprar o primeiro livro. Eu acredito que seja mentoria, né? Que seja alguma coisa para poder colocar o primeiro livro em ordem. Então vai ser um prazer ter você com a gente, viu, o Valmir? Deixar o seu livro lindo, prontinho para chegar para os leitores dele. Pode contar comigo. A Rebeca perguntou se existe um caminho para uma obra best-seller. E, Rebeca, existem sim algumas características que os best-sellers de hoje têm. Tá? Eu trabalho isso dentro da mentoria, a gente constrói os livros com essa meta, essa missão de conquistar o best-seller. E eu vou te entregar aqui uma dessas características, que é organizar um lançamento. O lançamento do livro é um momento em que todas as energias estão concentradas, todas as atenções estão voltadas para você como autora e para o seu livro como um assunto principal. Então você pode atingir o status de best-seller lá na Amazon fazendo uma estratégia de lançamento. Maravilha. Valmir, vamos juntos sim. Se quiser entrar em contato, mandar uma mensagem, eu estou à disposição. Deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram agora. Os comentários aqui. Estou organizando um livro de base biográfica, Terezinha, que bacana. Excelente. Isso, vou dar uma dica aqui também. Não é porque é biografia que você precisa contar tudo que aconteceu com você ou com a pessoa de quem você está escrevendo, tá? Também é preciso aplicar técnicas, sobretudo técnicas de narrativa, para deixar essa biografia no ponto, para que ela entregue o conteúdo, a mensagem que você quer passar e cumpra o seu propósito, a sua missão, tá? Então, a biografia, muita gente confunde com relato, e a biografia vai além disso, sobretudo nas biografias que a gente vê hoje em dia, que buscam estabelecer um tipo de aprendizado, de inspiração e coisas assim. Bem, temos aqui uma pessoa escrevendo livro infanto-juvenil, Eleir, perfeito. Bacana, gente. E eu fico por aqui, então. Eu chamo você a dar o primeiro passo. Se você quer escrever, eu convido você para o meu evento online gratuito da segunda-feira, dia 12 de maio, às 19h30. Tem o link na descrição aqui do YouTube para você se inscrever. Se você está me vendo no Instagram, na minha bio tem um link também. É gratuito, participa. Pega as ferramentas, eu vou dar um material para você fazer o download lá, que vai realmente acelerar o seu processo de uma maneira absurda, que é o que a gente usa, né, no mundo acadêmico, no mundo da escrita profissional. E vai ser um prazer compartilhar com você. Compartilho de todo o coração.
e é um encontro para quem quer escrever o livro de forma profissional sem enrolação. Então clica no link da minha bio ou na descrição do vídeo aqui no YouTube e já faz a sua inscrição. Aproveita que ainda está aberto, tá bom? E a gente encerra por aqui. Mais escrita, menos desculpas. Sempre com essa ideia. Mais escrita, menos desculpas. Um grande abraço, boa noite. E ao longo desta semana vou fazer mais algumas lives aqui. Eu vou avisando aqui no Instagram. Um grande abraço. Tchau, tchau.